Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pai Ideia Podcast. Eu sou Bruno Jacopini, advogado, e se você gosta de conteúdo de qualidade e de aprender com pessoas que são referências em suas áreas, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda terça-feira, às 19 horas, nós temos um novo episódio com muita informação e temas de interesse geral. E o assunto de hoje é algo extremamente novo e que tem despertado interesse cada vez maior na mídia, que é a chamada herança digital. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui uma convidada muito especial, que é a minha esposa e minha sócia há quase 15 anos, a doutora Nabila Jacopini, que tem atuado aí na área de inventários desde 2007 e tem um imenso conhecimento aí nestas questões. Então é um super prazer que você tenha vindo aqui, depois de muita insistência, depois de muito insistir com Faz você. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Muito obrigada pelo convite, né? E, enfim, hoje é um dia muito especial, eu estou feliz, né? Muito agradecida de estar aqui. E vamos lá, né? Tirando doutora, tá tudo certo para mim. Então tá bom. Então, vamos explicar pro pessoal, né? Para as pessoas aí que estão nos assistindo, que são leigas aí nessa matéria, antes da gente falar herança digital, né? Mas muita gente não sabe nem o que é uma herança. Dá uma pincelada nesse assunto aí pro pessoal entender melhor. Na verdade, quando a pessoa falece, ela deixa bens, direitos e obrigações, né? Ela pode deixar ou não, na verdade, né? Então, cabem aos herdeiros, né? Abrir o inventário e verificar aquilo que foi deixado, né? Qual é o interesse do Estado no Brasil, né? Na lei brasileira? O interesse do Estado é simplesmente a arrecadação do imposto. Por isso que o inventário tem que ser provocado. Então, pelo Código Civil, quando a pessoa falece, aqueles direitos eles já passam para os herdeiros naquele momento. Mas a materialização daquela transmissão, vamos dizer, causa-mortes, ela precisa ser feita através do inventário. Ele pode ser hoje judicial ou extrajudicial, se as pessoas forem maiores e concordes, né? Tem situações que a lei permite que seja feito no cartório de notas. Aí o tabelião, vamos dizer assim, substituiria o juiz para averiguar a aplicação da lei, se ela está correta. Então, esse, assim, vamos dizer assim, é o primeiro caminho das pedras. Aí, se você falar em obrigações, só um parênteses aqui, só passam as obrigações para os herdeiros se houver sido deixado algum bem. Senão, vamos dizer assim, a dívida ela morre com a pessoa que faleceu mesmo. Entendi. Seria isso. Não se transmitem dívidas maiores do que a força do espólio, né? As forças da herança, exatamente. Certo. E essa questão aí do espólio, assim, o pessoal fala espólio, mas o que é o espólio? O espólio, ele é a reunião dos bens, né? Então, quando a pessoa falece, por mais que os bens tenham sido transmitidos, né, na data do óbito, é preciso averiguar as condições desses bens ou direitos, enfim. E o espólio nada mais é que a reunião desses bens. Ele não tem personalidade jurídica, né? Mas ele é representado pelo inventariante. Então, o juiz vai nomear o inventariante. Se for no cartório de notas, o tabelião vai nomear aquele que a família escolher. E esse inventariante, ele tem a obrigação legal, né? Inclusive, obrigações de cunho criminal também. Ou seja, se ele não cumprir as obrigações, ele tem penalidades na esfera criminal. É como um administrador de uma empresa. Ele não pode se omitir, os bens não podem ser dilapidados. Então, ele tem as obrigações, vamos dizer, de terminar esse inventário e recolher o imposto. Hoje, a gente tem no estado de São Paulo, eu vou falar porque eu advogo aqui, né? Então, a gente tem um entendimento do Tribunal de Justiça que a obrigação do inventariante ele é solidária em relação ao imposto de transmissão causa-mortes. Porque quando a pessoa falece, o sujeito que deve recolher o imposto são os herdeiros. E se por qualquer burocracia, ou demora, ou até falta de capital dos herdeiros, tem se entendido que o inventariante tem que recolher e buscar, vamos dizer assim, o regresso daquele valor. Ou por compensação de bens, na partilha, enfim. Mas essa é uma questão hoje que o inventariante tem que saber, que ele tem essa obrigação. E também uma obrigação que o inventariante tem, que poucas pessoas sabem, é a obrigação de fazer
declaração final do espólio. Quando você acaba o inventário, faz a partilha, até abril do próximo ano, o inventariante ele precisa encerrar, vamos dizer, o CPF da pessoa falecida. E como é feito? Através da declaração final do espólio para a Receita Federal. Isso está fora, né? Vai além da atuação de um advogado. Então, é uma responsabilidade do inventariante. Então, ser inventariante não é um cargo tão simples como as pessoas pensam, né? Tem muita obrigação, vamos dizer assim, muita responsabilidade. Essa é a palavra. Entendi. E assim, eu vejo muita gente falando assim hoje, né? Ah, eu quero resolver a questão da minha herança agora, né? Eu já quero, né? Eu já tenho idade e tal, eu já quero resolver a minha herança agora, não quero deixar problema para ninguém. Pergunta, existe herança de pessoa viva? Olha, o Código Civil, ele veda, né, o chamado Pacta Corvina, né? Eu entendo que herança de pessoa viva é assim, ó, eu vou comprar um carro de você e vou pagar com o meu direito de herança, né? Agora, há pessoas que já defendem que o próprio pacto antinupcial ou já seria uma disposição da herança de pessoa viva. Eu, particularmente, não concordo, né? Mas é importante você falar o seguinte, se você quer definir como vão ficar seus bens após o seu falecimento, ou até mesmo os seus direitos, né? Os seus bens particulares, bens de caráter afetivo, você deve fazer um testamento. E no Brasil, nós não temos a cultura do testamento. Por quê? Ninguém quer pensar que vai morrer, essa é a verdade, né? Ninguém quer pensar um dia eu vou faltar, um dia eu vou fazer falta, né? Mas se as pessoas pensassem assim, muitos litígios judiciais seriam evitados, né? Sim. E também faria, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem um filho que tem algum problema, ou com droga, ou com qualquer situação. Você pode fazer um testamento e incluir algumas cláusulas para aqueles bens que vão ficar para eles. Por exemplo, a cláusula de incomunicabilidade, de inalienabilidade, de empenhorabilidade, desde que você justifique, né? Isso tem que ser fundamentado, né, o testamento, e justifique. É uma forma de você proteger um filho assim. Um filho deficiente, talvez. Com certeza. Mas as pessoas não têm essa cultura, eu falo que é cultura. Sim. Agora, mesmo no testamento, a pessoa não pode testar todo o patrimônio dela, né? Não, eu particularmente sou contra isso, porque no Brasil a gente tem a chamada legítima. O que é legítima? Você pode dispor de metade do seu patrimônio, né? Então, muita gente trabalha com planejamento patrimonial. E o que você tem que fazer? Você pega o imposto de renda da pessoa e vê quanto aquilo realmente vale. Não são os valores que estão declarados no imposto de renda, porque no inventário, se tiver litígio, as pessoas vão querer saber o valor real de cada bem. Então, não adianta você fazer um planejamento patrimonial com base no seu imposto de renda. Por isso que você precisa de um advogado para isso. Aí você vai calcular quanto que seria metade desse patrimônio, a metade, vamos dizer assim, referencial, aquilo que realmente vale, e você pode dispor de metade. Essa metade, ela é livre. Você pode escolher um filho. Você tem 4 filhos, mas só um filho cuida de você. Só um filho visita você, né? Então, você pode falar, não, metade do meu patrimônio vai ficar para esse filho, porque eu estou dispensando ele a colação. Se você dispensa a colação, esse filho que foi beneficiado, ele não precisa trazer para o inventário, mas pode ser uma instituição, pode ser uma pessoa fora da família, por isso que é chamado herdeiro testamentário, que é aquela pessoa que foi escolhida. Né? Ela não está, a lei não escolheu para você, e os herdeiros que a lei escolheu, eles são chamados de herdeiros legatários, né? São são chamados de herdeiros legítimos. São aqueles que a lei legitimou para que recebam a herança. Entendi. Agora, em relação a essa legítima, então a pessoa que vai fazer o testamento, ela não tem liberdade para dispor sobre esses bens, né? E para quem que eles vão? Para quem que a lei determina que esses bens serão transmitidos? Então, hoje no Brasil, né, você tem o artigo 1829 que ele fala, né, a depender do regime de bens, vai ser os filhos em concorrência ou não com o cônjuge, depois vem os ascendentes, né, os descendentes, o cônjuge está em terceira classe, então se a pessoa faleceu, ela não tem filhos e nem ascendente, o cônjuge vai receber toda a herança, e na falta do cônjuge, os colaterais, até o 4º grau.
Sim. Então, Termo genérico. Isso, é um termo genérico. Não sei nem se eu falei a ordem correta, mas pelo que eu me lembro, sim. E o que é importante falar, no Código Civil de 1916, nós tínhamos outras questões, vamos dizer assim, de chamamento para recebimento da herança. Então, o que determina quem são os herdeiros é a data do falecimento e também para o imposto. Então, você vai aplicar a lei da data do falecimento. Se hoje você vier a fazer um inventário de um óbito que ocorreu na égide do antigo código, você vai aplicar aquela lei, tá? Perfeito. Então, só para... Tá bom. Então, bacana. Só falando aí a respeito dos herdeiros necessários, né? Que são aqueles que, para quem necessariamente a legítima será transmitida. A gente falou sobre a ordem deles aí, mas existem outras questões super complicadas envolvendo aí, né, esses herdeiros necessários, que agora não é o momento de se falar, talvez num próximo podcast a gente possa entrar, né, com mais a fundo. Quem sabe em breve. Quem sabe, Agora, legal, então assim, uma pincelada geral sobre herança, testamento, tal, espólio. E agora, o que é a tal da herança digital, né? Explica pra gente aí por que vem se falando tanto nesse tema, sobre esse assunto aí recentemente. A herança digital, ela é o seguinte, o que aconteceu? Com a pandemia, o mundo online, vamos dizer assim, ele é outro. Nós estamos vivendo uma era pós-pandemia, né? Não sei como os historiadores definem o que nós estamos vivendo, eu já vi até aí questão de quarta revolução industrial, que seria, né? Enfim, mas a verdade é que nós estamos vivendo num mundo economicamente online, né? Antes a gente tinha um ganho financeiro, mas na maior parte fora da internet, e hoje eu não sei se hoje a internet faz mais dinheiro ou está igual. A gente vê empresas que migraram para o online, empresas de roupa, enfim. E o que acontece com a herança digital? O Código Civil não define exatamente o que seriam esses bens digitais e como eles devem ser transmitidos, né? Então, por isso que quem pesquisar vai achar aí muito texto no Google, até outros programas na internet, falando, olha, não tem legislação que defina isso. Mas, como eu trabalho com inventário há muitos anos, né? E a gente tem que resolver o problema, quando o cliente chega para você, você não fala assim, olha, a lei é omissa, né? Você fala assim, ó, vou resolver seu problema, né? Eu vou levar para o juiz o que você quer e o juiz vai decidir. Então, o que seria a herança digital? É tudo que economicamente existe no mundo online. Por exemplo, YouTube, Facebook, Instagram, o direito de imagem, o direito do conteúdo daquilo. Sim. Então, tudo isso é herança digital. Isso tem um valor? Tem um valor. Tem um valor sentimental e tem um valor econômico. Sempre vai ter um valor econômico. Com certeza. Então, como que transmite isso? Como que fica, né? Porque, assim, sou um pouco leigo na parte técnica, mas os servidores, muitas vezes, não ficam nem no Brasil, né? Onde esses dados estão armazenados. E aí, a gente começa, né, a ter algumas questões, né, um pouco mais sensíveis aí. Então, a pessoa hoje tem uma conta lá no Instagram, que tem 150 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, 1,5 milhão, 7 milhões de seguidores, como é, por exemplo, a do Wendel Carvalho, né? E a pessoa vem a falecer. Aí você fala assim, não, tudo bem, o Instagram não gera monetização, mas uma conta com 7 milhões de pessoas, né, ela tem uma expressão patrimonial. São 7 milhões de pessoas que estão ali te assistindo todo dia e possivelmente essa conta pode, inclusive, ser alienada, né, de alguma maneira. Se ele quisesse hoje alienar essa conta, talvez alguém comprasse ou não. Com certeza, né? Talvez mudasse aí o assunto, talvez perdesse um pouco dos seguidores em função de engajamento, em função de ser outra pessoa, mas, né, ela tem uma expressão econômica. Então, tudo isso ainda está numa zona um pouco nebulosa, não sei se você concorda comigo, né? Eu concordo, como eu falei, não existe uma legislação que obrigue os servidores, vamos dizer assim, internacionais a cumprir a legislação brasileira. Porém, com bom senso, né? Então, como eu falei, depende de quem for atuar no caso, né? Eu acredito que isso tem que ser trazido para o inventário e tem que ser avaliado, né? Aí caberá os próprios bens da herança, como é feito. O inventariante, ele atribui um valor, né? Então, eu falo, essa conta de 150 mil seguidores, milhões, ela vale
50 mil reais, entendeu? Se o inventário for amigável, ok. Se o inventário for litigioso, alguém vai falar, não concordo. O juiz, a regra da lei é que ele nomeie um perito para avaliar aquele bem, né? Porque assim, aí você vai falar assim, mas como que você vai compor uma conta de um YouTube ou de um Instagram para 3 herdeiros que não se dão? 3 irmãos que não se falam há 10 anos. Aí morreu o irmãozinho mais novinho lá, que tinha um monte de seguidor, e os herdeiros são os irmãos porque os pais já vieram a falecer. Um exemplo, né, para chegar nessa conclusão. O que a lei fala? Que se não couber a divisão cômoda, e um não quiser ceder para o outro de forma onerosa, o bem será vendido, né, e partilhado o fruto, né, o resultado daquilo. Então, obrigatoriamente, aquilo vai ter que ser avaliado, porque eu posso ser uma herdeira que vem e falar, juiz, isso não vale nada. Mas por quê? Eu já tenho um interesse de, depois de vender, para monetizar a questão dos seguidores. Olha, porque, vamos supor, meu irmãozinho, o irmãozinho dessa pessoa, ele não vendia nada. Mas ele, sei lá, ele falava de Lego. E as pessoas gostavam, né? Querendo ou não, a pessoa que entrar naquela conta, ela vai ter lá 150 mil seguidores, hoje... ainda que ela mude o assunto, pode ser que gostem do assunto. Quanto que você trabalha, você se esforça, você se expõe para conseguir tantos mil seguidores? Não, quer dizer, o que você está dizendo assim, pelo que eu entendi. Né? Hoje nós temos ali uma casa, e aí os herdeiros não entram num consenso sobre quanto aquela casa vale. Uhum. Né? E nem sobre a divisão sobre essa casa. Então, o juiz vai determinar que essa casa seja alienada judicialmente, através de uma praça, correto? Sim, pode ser um alvará, pode ser um... Sim. E os valores serão divididos. Então, você acha que seria possível isso acontecer com uma conta do Instagram, por exemplo? Sim. Uma alienação judicial da conta do Instagram, já pensou? Vamos pensar aqui junto. O Instagram da saudosa Marília Mendonça, né? Que aliás, a nossa filha gosta muito, né? Então, o Instagram, o que eu vi assim por alto, né? Porque o inventário dela corre em segredo de justiça, porque ela tem um filho, né? Salvo engano. E o que acontece? O que eu verifiquei lá, até por matérias daquele canal Metrópolis, enfim, que na data do falecimento dela, como foi um falecimento trágico, e foi mesmo, que a visualização do canal dela do YouTube, de um clipe dela, acho que era o último, teve mais não sei quantos de milhões, mais de 1 milhão no dia, né? Então, eu te coloco aqui, vou colocar de volta para você, né? Você é o juiz, né? Como esse YouTube vai entrar no inventário? Nós temos uma criança. O Ministério Público atua junto em defesa dos interesses dessa criança. Vamos supor que ela tenha indicado lá, quando ela abriu a conta dela, como que chama quem cuida da carreira? Empresário. O empresário dela, ela tem indicado o empresário dela, ou uma amiga dela, olha, eu tô sem tempo, cuida para mim da minha conta, e a moça cadastrou o e-mail dela e uma conta para receber a remuneração. Eu te pergunto, isso vai ser, essa conta indicada, ou seja, bancária, ou seja, e-mail, ela vai ser a dona desse YouTube, ou esse canal tem que ser trazido para o inventário? Não, tem que ser trazido para o inventário, né, como titular era Marília Mendonça. Então, não tem lei que fale isso. Eu também entendo que tem que ser trazida para o inventário. Né? Mas vamos supor que você seja contratado pelo empresário dela. Chega no seu escritório e fala, olha, doutor Bruno, eu sou empresário dela e eu tinha um acordo com ela, que esse YouTube é meu, né? Ou que eu ia repassar X% para ela. Aí você, como um bom advogado, você vai falar, então eu vou defender a tese que isso foi deixado, que isso não tem uma natureza patrimonial. Porque no dia que ela faleceu, não tinha esse tanto de visualização. O advogado da criança vai defender, não, mas isso é fruto daquele bem. Mas esse é um bem intelectual, então quanto tempo o herdeiro vai poder explorar essa questão? Eu estou dando ela um exemplo, pelo amor de Deus, né? Assim, que é recente, né? Que eu vi que teve algumas questões com o empresário. Em todo caso, sendo uma criança, esses frutos eles terão que ser depositados no bojo do inventário. E depois ele só vai poder usufruir a partir dos 18 anos, né? Seria isso, né? Hoje... Ou atingir a maioridade civil, né? Hoje vamos dizer assim, no caso concreto, isso é mais flexível, né?
Ele poderia usar sim, mas a pessoa que é responsável por ele, no caso, acho que eu vi que foi até a avó que ficou com a guarda, teria que prestar contas. Por exemplo, ela pode pegar o dinheiro, comprar uma casa para criança, Tá. enfim, não ficaria preso, né? Sim. Mas a questão toda é como que isso vai ser enfrentado. Se você mandar um e-mail para o YouTube e falar, eu sou inventariante, eu quero saber qual é o valor que o espólio tem para receber. Lembrando que o espólio é a reunião dos bens, então ele tem o direito de receber. Então, até a data do falecimento, que o YouTube devia para esse espólio é passível de TCMD, é base de cálculo de imposto de transmissão causa-mortes. Dali para frente, já não é imposto de renda. Aí, e se o empresário não tem um contrato, por escrito, ele tem um contrato verbal, se aplica? Né? Como que... E outra, ele pode falar assim, olha, eu tenho um vídeo falando que ela deixou isso para mim. Então, eu sou um herdeiro testamentário disso. Vale? Não vale. Porque na lei brasileira, o testamento ele tem que ser por escrito, seja particular ou público. Porém, ele tem os requisitos da lei, tem as testemunhas, tem a formalidade. Não adianta ter deixado um vídeo e falado, isso é meu. Então, eu entendo que isso tem que ter trazido para o inventário. Mesmo que o YouTube não concorde, não queira mostrar, não queira, né? Enfim. Mas eu entendo que tem que ser trazido sim. E talvez o YouTube seja o menor dos problemas aí, né? Porque ele, pelo menos, me parece que essa monetização, ela ocorre, ela tem um critério. O canal continua sendo monetizado a partir dos vídeos que continuam sendo assistidos, mesmo após a morte da pessoa. E existe uma conta onde esses valores são depositados. Agora, por exemplo, né, o Facebook e o Instagram, que não tem essa, vamos dizer assim, o objetivo de monetizar, de ganhar dinheiro, pelo menos aparentemente, porém a gente sabe que tem, né? Eles já têm regras totalmente distintas, né? O Facebook, por exemplo, é uma coisa meio maluca. Os casos mais assim, mais vistos no Brasil, eles se referem ao Facebook, sim. Até eu fiz uma pesquisa jurisprudencial. Tem até um caso que está para ser julgado agora no STJ. E depois eu posso enviar o número, você põe lá para quem quiser pesquisar, que isso é bacana, né? Como diz o pessoal, dá um Google aí, né? Que é legal, né? Quem gosta de acompanhar. Como diz o Bolsonaro, dá um Google. Dá um Google e confere tudo que a gente está falando, viu? Para ver se a gente está falando a verdade, né? Mas estou brincando. Mas, assim, os casos do Facebook são assim, pelo que eu estudei, né? E esses critérios, eles mudam, né? Mas via de regra assim, quando você abre a sua conta, se você não selecionar, me parece que é assim, um tutor para sua conta, eles falam, uma pessoa para ficar com a sua conta depois da sua morte, o Facebook vai transformar aquilo num memorial, né? Então vai ficar lá. Ou ele vai excluir, então tem as opções. Então eu já vi casos, teve um caso de uma mãe que a filha faleceu, e no dia do falecimento da filha, as pessoas começaram a postar muitas mensagens e tal, e aquilo feriu a mãe. A mãe entrou com uma ação judicial e pediu que o Facebook excluísse a conta da filha. O Facebook não excluiu, porque considerou que aquilo era um memorial, que era a vontade da menina, né? Entendi. E eu já vi caso contrário também, que a família pediu, para manter e o Facebook excluiu. Porque quando foi aberta a conta, a opção foi que em caso de falecimento houvesse a exclusão da conta. Ou seja, eles sobrepõem o contrato. Exato. Que seria a vontade da família depois da morte da pessoa, né? Exato. O que vale para eles é o contrato, né? Mas se você for pensar a rigor, é um contrato de adesão. A gente estava até conversando isso hoje à tarde. Porque quando você vai abrir uma conta na internet, você vai dando ok para tudo. Você vai clicando lá na flechinha azul, e dando ok, porque você quer abrir aquela conta. Você não vai pôr no Google. Lê tudo, até parece. Você não vai pôr lá, ler e falar, não vou abrir uma conta no Instagram, não vou abrir uma conta no Telegram, porque se eu vier a faltar, eu não concordo. Então, qual que é a solução? A melhor solução para quem é digital influencer, para quem tem canal no YouTube, a melhor solução é fazer um testamento. Tá, mas antes da gente chegar aí, né? O que eu acho, assim, né? Não tenho, assim, condição zero de comprovar o que eu vou falar agora. Mas, por exemplo, pessoa como eu e tantos outros, né?
abriu o Facebook lá em 2005, né? Eu duvido muito que essas regras e condições de 2005 sejam as mesmas de uma pessoa que abre um perfil hoje, né? E aí, no momento do falecimento, da morte, o que o Facebook vai fazer em relação a essas regras? O que ele está fazendo de fato? Ele está aplicando as regras do contrato vigente para quem abre hoje um perfil? Ou aquelas regras vigentes da época que a pessoa abriu o perfil dela, que seria o mais correto, né? Eu abri o meu perfil sobre determinadas condições, né? Então, são elas que têm que ser mantidas. Então, mas se você colocar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, a partir do momento que aquilo foi evoluindo, as regras não seriam as novas regras aplicáveis? Se for para prejudicar o direito adquirido, não, né? Mas se for para beneficiar? Se for para beneficiar... Entendeu? Por isso que as pessoas precisam de um advogado para defender exatamente a necessidade delas, porque o direito, ele não é uma ciência exata. Uhum. E o que a gente tem vindo no Brasil hoje se chama insegurança jurídica. Né? E não no sentido ruim da palavra, mas insegurança no sentido que as decisões mudam, as interpretações mudam. Então, depende. Se eu estou advogando para uma mãe que o interesse dela é excluir, e lá atrás a filha optou por excluir, eu vou brigar para que se aplique o contrato de lá. Mas se, porventura, no meio do caminho... Se souber qual é o contrato. Exato, lá, porque né? ninguém salva, ninguém faz um print. Isso, exatamente. Exato, aí você vai falar, eu quero uma exibição de documentos. Isso não foge do que é o comum do inventário. O juiz vai falar, olha, vá para as vias ordinárias. Aplicar, salvo engano, 612. Olha, isso aqui é complexo, vá para as vias... Você vai entrar com uma ação, mover a máquina judiciária, para pedir a cópia do... Entendeu? Uhum. De um contrato online, que ninguém lê. Ninguém lê, não adianta. Se você pegar hoje, abrir online agora, chamar as maiores digitais influências e perguntar para ela, ó, se você... falecer hoje, o que acontece com a sua conta? Ninguém sabe. Ninguém lembra quando abriu. Ninguém está preocupado com isso, na verdade. Também não está preocupado, porque não é da nossa cultura, pensar na nossa morte. E aí a pessoa tem um trabalho de uma vida inteira, tem ali 1 milhão de seguidores, né? Ganha muito dinheiro com isso, faz propaganda, merchan, recebe produtos em casa, de repente ela morre. Acabou, né? E eu vou além, isso que você falou, é produto de uma vida, um esforço. Tem ao menos 2 canais de YouTube aqui que eu conheço, eu não vou citar o nome, né? Mas que são de crianças, tá? Uma, acho que, se não me engano, são de 2 crianças, 2 irmãs. E parece que quem cuida disso é o padrasto. Quem ajuda, quem investiu desde pequenininho. Hoje são famosos, vão no aeroporto, a criançada chora, grita. Eu te falo. O padrasto, e padrasto a gente fala assim numa linguagem mais simples. Uhum. Porque se ele for só o cônjuge da mãe, né? E não tiver feito a adoção socioafetiva dessas crianças, que vamos dizer, abrir um parênteses, elas podem ter 2 pais, né? Ou elas podem até excluir a paternidade consanguínea e ficar só com esse pai, né? Vamos dizer assim, que seria o padrasto. É que eu não gosto dessa palavra padrasto, mas vamos dizer assim. Se elas falecem hoje, nessa situação que elas estão, aquele pai que não cuidou delas quando elas eram crianças, que não pagou, muitas vezes não pagou estudo, eu não sei o caso delas, tá? Tô dando um exemplo agora, é fictício, lá em Nárnia, tá? Eu também não quero ser processada, né? Então, mas vamos supor assim, 2 crianças, que o padrasto investiu tempo, às vezes deixou o trabalho, tava ali no celular, foi crescendo, hoje elas são exponenciais, tem uma renda, tem marca de roupa que faz linha, collab, né, com o nome delas e tal. Elas vêm a falecer, porventura, né, não quero que isso aconteça, mas essa aqui tudo é hipotética no campo do direito. Aquele pai que não cuidou delas, pela letra da lei, ele é aquele herdeiro legítimo que a gente falou no começo aqui da nossa conversa, entendeu? Uhum. Vai ser metade da herança delas para o pai legítimo e metade para a mãe. Esse pai consanguíneo, esse pai afetivo, socioafetivo, vamos dizer que a gente chama adoção brasileira, ele cuidou cuidou como pai, só que às vezes por uma questão, não vou procurar advogado, eu não quero, sabe, chatear elas com esse assunto, porque são filhas do meu coração, você entendeu? Uhum. Esse pai, que direito que ele vai ter? Ele vai ter que entrar com uma ação na justiça, aí ele tem 2 caminhos, né? Ou
requerer a paternidade socioafetiva pós-mortem e vai caber ele provar, mas a questão é o seguinte, e o direito hereditário, a dignidade dessas meninas, elas queriam ele como pai ou elas amavam ele só como padrasto? Olha o direito subjetivo. E se ele entrar, ele vai querer entrar como pai, aí vai ficar metade para a mãe e metade para esses dois pais, o que a lei não fala, tá? Nós vamos ter que criar. Ou ele vai brigar para excluir aquele pai consanguíneo e só ele ser herdeiro junto com a mãe, ou mais que isso, ele vai falar, não, peraí, eu era sócio delas. Então. Você entendeu? Ah, mas você não tem documento. Você entendeu onde vai a questão da herança digital? Exatamente. E o pouco cuidado que as pessoas hoje têm, né? E assim, a gente tá dizendo aqui, a gente tá conversando aqui sobre plataformas de redes sociais, mas a coisa vai muito mais além, né? Hoje existem as NFTs, né? Até anotei o nome aqui. Non-Fungible Tokens. São, na verdade, é um certificado de autenticidade digital que confere originalidade a um produto artístico. Então, o que é isso aí, galera? A pessoa vai lá, um conjunto de dados, né? E faz uma figurinha com esse conjunto de dados, tá bom? Eu vou mostrar aqui uma figurinha para vocês. E essa figurinha aqui, vamos ver se a câmera consegue captar. Estão vendo essa daqui? Pois é, essa figurinha aqui e uma outra, são dois macacos, tá? Foram comprados pelo Neymar por 6 milhões de reais. O Neymar comprou essas duas aqui por 6 milhões. Eu vou dar outros exemplos aqui. Justin Bieber comprou um outro macaco dessa mesma linha, se eu não estou enganado, tá? Por 7 milhões de reais. Estou convertendo a moeda, tá? Foi em dólar, né? Lógico. Snoop Dogg, ele tem uma coleção própria de NFTs. E hoje se estima que ele tem algo em torno de 22 milhões de reais investidos em NFTs. E a Madonna, 2,8 milhões de reais. Post Malone, que é aquele rapper, gastou cerca de 5 milhões de reais em duas artes no ano passado, mas já tinha outros 2 exemplares que custaram cerca de 3,6 milhões de reais. Então, eu quero saber o seguinte, o cara falece, vai ter que inventariar NFT também? Então, isso é um desafio. Doida, né? Isso é um desafio para o direito, porque eles compraram no exterior, pagaram em dólar, um exemplo. Sim. Onde está? Em que domínio que está isso? Como que uma família no Brasil, porque o foro do domicílio é da pessoa, o local que ela falece, né? Vou falar do Brasil, tá? Porque nos Estados Unidos é até interessante. Até fiz uma pesquisa para trazer aqui hoje. O que acontece lá? As leis são estaduais mesmo, elas mudam em cada estado, né? Então, não sei como seria lá, mas no Brasil, se o inventário for aberto no Brasil, isso teria que ser avaliado e trazido para o bojo do inventário. Porque eu te falo, ó, se eu vou lá e compro essa figurinha desse macaco super fofinho, né? Quem sou eu na fila do pão? Eu faleço. Se eu paguei 1 milhão, ele vai valer 500 mil. Porque quem me conhece, ok, o Neymar comprou. Se ele falecer, ele pagou 6, vai valer 60. Porque era do Neymar. Você entendeu? Exatamente. Então tem tudo isso. Isso aí são elementos subjetivos que um bom advogado tem que trazer para o inventário e brigar pelo interesse do cliente dele. Porque para o juiz tudo é novo também. E o juiz ele vai decidir na medida que ele for provocado para decidir. Se a família fala, ok, pagou 1 milhão, 1 milhão tá tudo certo, é assim que vai ser feito. Se a família falar, não, eu quero que valha tanto, né? Ela vai ter que brigar por isso. Ou tá num domínio no exterior, porém essa empresa ela também tem sede no Brasil. Aí a empresa vai falar, não, olha, vocês não vão inventariar, nós vamos recolher isso como um memorial nosso. No seu país não pode fazer contrato em dólar. Você entendeu? Nós vamos entrar numa esfera, como a gente falou no começo, não tem legislação para isso. Porque, por exemplo, hoje a pessoa falece e ela tem lá um imóvel lá nos Estados Unidos, vamos supor, né? Como que funciona essa questão? A pessoa tem um imóvel, sei lá, em qualquer outro país aqui, na Argentina, né? Como essa questão funciona dentro do inventário do Brasil? Ela é obrigada a trazer isso no inventário? Então, né? para fins como eu falei no começo, o objetivo do inventário, né, a função do Estado enquanto juiz, é recolher o imposto, né? Hoje nós temos decisões judiciais que os bens que estão no exterior
não são passíveis de TCMD, não são base de cálculo de TCMD. Sim, sim. Mas vamos supor que a família queira trazer para o inventário, para depois traduzir esse inventário e fazer valer lá no exterior. Aí eu não sei como a lei do exterior vai enfrentar isso. País, até né? porque tem países que não têm legítima, né? Você pode dispor de tudo. Sim. Entendeu? Então, eu entendo, se aquele bem tá lá, você vai respeitar a lei de lá. Porém, nada impede da família trazer, e eu já vi, tá? Que a família queira fazer tudo certinho, traz, mesmo que não recolha o TCMD, para depois documentar aquilo, traduzir, fazer o apostilamento e levar para transferir, falar, olha, nós aplicamos a lei do Brasil e tal. Agora, você falou da Argentina, não conheço a lei acessória da Argentina. Porque, por exemplo, o cara comprou uma NFT e pagou em dólar lá nos Estados Unidos, é um bem que tá no exterior, né? Para o pessoal entender essa NFT, explicando melhor, né? Como se fosse uma obra de arte, entenderam? Eles encaram dessa maneira, porque esses dados, eles ficam armazenados em blockchain. Então, tipo assim, é como se ninguém pudesse copiar aquilo, é uma obra única, como se fosse um quadro. Então, é por isso que eles chegam a pagar esses valores, e é um mercado que tem realmente ganhado aí, ele tem se valorizado, né? Ainda mais com essa questão do metaverso. Então eu falei alguns exemplos um pouco, assim, caricaturescos, né? Mas você tem, por exemplo, jogos, aquele Free Fire, por exemplo, que você pode comprar roupa, arma dentro do jogo e tal. Isso é dinheiro, né? Você tá comprando ali. PKXD, justamente, não precisa ir muito longe. Meu filho outro dia, quanto que ele gastou? Ele pegou meu celular e começou a colocar meu dedo. Quanto que ele pagou? Não me lembro. Foi uns 500 reais. Mas ontem ele queria negociar comigo que se ele vendesse as balas que ele pegou no Halloween, no condomínio, e conseguisse R$27, eu comprava uma peça lá do PKXD. Eu falei que eu não ia gastar em joguinho. Ele tem 7 anos. Mas isso quer dizer o quê? Que quando ele tiver o dinheiro dele e for trabalhar, isso vai ser uma realidade para ele. Hoje eu tenho 39 anos, eu tive dificuldade para entrar no mundo digital. Nabila, quando o fórum se transformou em digital, eu tive dificuldade. Sim. Quando o fórum se transformou em audiências, os despachos, eu tive dificuldade. Mas para ele, o mundo digital já é uma realidade. Gastar no mundo digital para ele é uma realidade dele. Para mim, eu não vejo isso como nem um investimento, nem como um prazer. Às vezes a gente gasta, né, para investir ou para ter um sabor. Eu não vejo isso, mas já é uma realidade para ele, assim como é para o Neymar e para essas pessoas que são mais jovens. O meia do Paris Saint-Germain, Marco Verratti, eu não sei se assim se fala, porque eu não acompanho muito futebol, né? Mas ele comprou 25 ilhas digitais. E ele acredita que logo nós teremos jogos de futebol dentro desse universo virtual. Quer dizer, as pessoas realmente estão apostando nisso, né? É uma coisa que não é uma realidade muito longe. A gente tá imaginando assim, mas que loucura. Mas tá longe pra perto, gente. Tá longe pra gente. Talvez que tenha aí... Quanto? Uns 32 anos que a gente tem? Você fala por você. Eu falo a verdade. Aqui não tem fake news, não. Tá certo. Mas a gente que tem os nossos 40 anos, vamos falar assim, então. Mas pra essa geração mais nova, né, de repente vai ser super normal. O cara comprou lá uma arma dentro do jogo. Não, e normal é o desejo de gastar isso. Eu não vou longe. Aqui a gente fica falando de filho, não tem jeito, né? Mas nosso filho passou pela era do Pokémon. Quem é pai e mãe sabe quanto custa essas benditas cartinhas Pokémon. Sem brincadeira, ele sabia o que ia lançar, entendeu? Aí ele ficava, o que eu quero. Eu cheguei na ReHap, na loja ReHap em Piracicaba, e falei, eu quero aquela caixa tal, aquela lata tal. Eu tinha que decorar nome, eu não sei nada. A moça falou, esgotou. Eu falei, moça, como esgotou? Eu liguei aqui, vocês falaram que iam receber hoje. Ela falou assim, mas já vendeu tudo. Eu falei, gente, como essa criançada gasta? Sabe o que ela respondeu pra mim? Eu não vendi uma lata pra criança. Eu falei, como assim? Tudo adulto coleciona. O que eu quero dizer com isso? Mas é homem, né? Não, mas o homem nunca sai da quinta série. Então, mas o que eu quero dizer? Você pode ter certeza que era tudo homem. A pessoa vai na eu sou mãe. Só muda o brinquedo. Eu fiquei com uma criança, né, implorando a cartinha. O que eu quero dizer é que essa juventude que tá vindo, essa criançada, vai ser uma realidade gastar na internet. Hoje a gente vê na pandemia
As pessoas mais idosas que tinham medo de gastar na internet, elas compram, elas fazem compras recorrentes na Amazon. Hoje a gente tem aquele cartão digital lá que você clica e ele fica válido por 3 dias. Entendeu? Então, hoje está tudo muito fácil. Então, esse mundo, eu falo para você, vai chegar uma hora, isso é uma opinião particular minha, que o mundo financeiro, econômico, digital, ele vai ultrapassar o mundo físico. A gente não está muito longe disso, porque todo mundo sabe que existem as tais das criptomoedas, né? E eu não sou nenhum especialista no assunto, talvez um dia a gente possa trazer aqui no podcast alguém que seja, mas pelo que eu estudei, então são moedas que elas são emitidas em um determinado número limitado. Não é como o dinheiro de qualquer país, né, que em função de determinadas circunstâncias o governo pode emitir moeda. Então isso primeiro evita, né, uma inflação da moeda e em função da procura, né, da lei da oferta e procura, a tendência é que essas criptomoedas sempre ganhem um valor maior, né? Então elas vão subindo de preço, porque cada hora, conforme o pessoal vai comprando, ela começa a valer mais, né? E elas atingiram aí, teve o caso aí das bitcoins, né? Atingiram um patamar super alto aí de 69 mil, se eu não estou enganado. E, mas por questões aí da inflação nos Estados Unidos, a inflação nos Estados Unidos gerou, na verdade, uma procura maior por letras do Tesouro Financeiro americano, né, então a pessoa compra títulos lá do Tesouro Financeiro americano, porque os juros lá acabaram subindo, então elas tiraram a verba do Bitcoins e colocaram lá, e aí o valor da moeda caiu assim, do dia para a noite, de 69 para 30 mil, né, caiu mais da metade. Porém, a tendência é aumentar novamente. E as Bitcoins são apenas um exemplo, né, existem outras criptomoedas, a Ether, se não estou enganado, também é uma outra bem famosa, e assim, totalmente digitais, né, até onde eu sei, a maioria das pessoas nem declara isso no imposto de renda. E aí a pessoa falece e os herdeiros muitas vezes não sabem nem que a pessoa tinha aquilo, porque não tem registro, né? Preparando aqui o podcast, eu escutei ali acho que eu li alguma coisa a respeito, dizendo que, olha, a pessoa faleceu, o correto é você pedir para o juiz oficiar as corretoras de criptomoedas para que elas falem se a pessoa tinha criptomoedas, se elas desconfiarem que ela tinha investido nisso, porque senão não tem outro jeito de saber, né? Eu atuo num caso, não pode falar de caso, né? Então vamos falar que ela é em Nárnia, de um divórcio, né? E uma das partes, no caso a parte contrária, a gente alegou que ele teria criptomoeda, né? Mas eu não tenho como provar que ele tinha criptomoeda, justamente. Eu consegui um ID que a esposa tinha e pedi para o juiz oficial olha só o que eu fiz. O Gmail, para que o Gmail trouxesse para o inventário. Sim. Os e-mails que contivessem aquele código. Porque é um código. É que nem você tem seu CPF, entendeu? Uhum. Aqui você chega, você é o Bruno, mas para a Receita Federal você é o 336, não vou falar o resto, né? Para ninguém fazer um golpe, né? Mas eu tô falando vai assim. Encontrar boleto. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é um código. Você falou, a pessoa não investe, não declara no imposto de renda. Se ela vier a falecer, vamos supor que quem vai ser o herdeiro dela é um sobrinho. Uhum. Porque ela não tem ali as 3 primeiras linhas, que são os necessários, que a gente fala, né? Ela vai ter os colaterais. Um sobrinho, vou dar um exemplo. Esse sobrinho não tinha afinidade, não sabia que o tio era um investidor. Como que ele vai relegar talvez 1 milhão de criptomoeda, 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares? Se ele não sabe, como você vai achar? Né? Então, tudo é novo. Hoje, quando você quer saber se a pessoa tem um seguro de vida, você pede ofício judicial. Ou você olha no imposto de renda. Mas e outras criptomoedas, declara, né? as criptomoedas, você pode comprar em qualquer lugar. Exatamente. Você tá na internet, eu posso comprar uma criptomoeda, sei lá do Egito, eu tô viajando agora, lá do Catar, nós estamos na Copa, lá no Catar. E tipo, quando que você vai imaginar que a pessoa... E às vezes essa agência não tem nem sede aqui, essa corretora...
não tem nem sede aqui. Às vezes a corretora some, né? Enfim, é assim, façam testamento, declarem no imposto de renda, porque senão quem vier a suceder, você não vai saber o que você tem. E daí, a pessoa que vai reter aquilo, ela vai ter um enriquecimento ilícito, porque ela ficou com um bem que não era para ser dela. Sim. Muitas vezes nem fica, porque aquilo fica preso, porque se você não é o titular, você não consegue transmitir. Sim. Então, a criptomoeda vamos dizer assim, são mares incertos, né? Não dá para garantir uma transmissão delas. De alguma maneira a pessoa tem que... Né, olha, se eu vier faltar, vocês têm que saber onde encontrar, né? Senão... Mas tá hoje, uma coisa que eu vi muito, né? Eu volto a falar da pandemia, que tudo começou na Itália, enfim, foram, né, os vídeos que vieram. Eu comecei a acompanhar o que estava acontecendo fora do Brasil bem antes disso começar a ser noticiado. E, assim, muitas pessoas moravam sozinhas lá, né? Eu vi vários vídeos, vários documentários, assim, inclusive no Instagram. Moravam sozinhas e se deram conta, e eram pessoas que moravam sozinhas e viviam sozinhas e estava tudo bem. Uhum. Só que elas se deram conta, na pandemia, por elas não poderem ter o convívio social, como era importante esse convívio. Por que eu tô falando disso? Tem pessoas que querem distância da família, tá? Vive super bem, a maioria em centros urbanos, grandes centros urbanos, e se elas vierem falecer, elas não querem que aquele familiar receba também. Então, muitos não vão declarar porque não querem que receba, né? Tem essa questão também, a gente fica falando, vai saber, e os que não querem que saiba? Tem esse lado Tem também, esse né? lado também, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Agora, voltando aí na questão das plataformas monetizadas, porque na verdade o que acontece? O que é, né, um Facebook, um Instagram, um YouTube aí? Na verdade, você está mostrando a sua imagem, você tem ali vídeos, você tem fotos, né, você tem som, então nada mais é do que, teoricamente, né, até que se diga o contrário, mas nada mais é do que uma obra videofonográfica. Sendo uma obra videofonográfica, que a gente poderia equiparar, por exemplo, com um programa de televisão, né, ou então com uma música, né, sendo uma obra videofonográfica, ela, teoricamente, teria proteção da lei de direitos autorais. Então, a pessoa falece. O problema que eu coloco aqui para você, a lei de direitos autorais, ela dá um prazo de 70 anos para que os herdeiros continuem recebendo os frutos da obra que foi produzida por quem faleceu. E aí, isso se aplica ou não se aplica no caso das plataformas digitais? Eu entendo que seria talvez uma saída para o juiz confortável, né? Mas se você pensar que hoje a internet ela é além, né? Eu acredito que isso teria que ser ad eterno. A minha opinião particular, eu sempre tenho as minhas opiniões, entendeu? Porque você vai limitar. Veja bem, você fala de um quadro. Você acha que o quadro da Mona Lisa, ele vale mais hoje do que ou ele valia mais quando ele foi feito? Ele vale muito mais hoje. Claro. E ele vai valer muito mais daqui a 70 anos. Então, eu acho que é o seguinte, você limitar... O macaco do Neymar vai valer quantos bilhões daqui a 70 anos? Nossa, ele vai valer, né? Ele vai falar, poxa, quem foi o Neymar? O macaco do Neymar, né? Por que ele escolheu essa roupinha, essa carinha? Esse óculos azul. Entendeu? Então, vai valer muito mais. Então, aí entra na questão, volta na legítima. Qual que é a ideia da legítima do legislador? É que aquele patrimônio fique na história daquela família. Que as famílias elas vão se perpetuando e elas vão se alongando, né? Sempre naquela questão bíblica mesmo, né? Então, para que aquela prole não falte, já que aquele patriarca, ele trabalhou, ele criou, porque antigamente, quem leu aquele livro, Fustel de Coulanges, também não sei pronunciar, porque não sei se é em francês. Chique, lá. Hein? A Cidade Antiga. Cidade Antiga. Exato. Eles enterravam os bens juntos com a pessoa, né? Uhum. Né? Naquela, como se a pessoa fosse levar para a vida após a morte aquilo. A gente sabe, né? Você não precisa ser cristão para saber que você não vai levar sua casa, você não vai levar sua figurinha, você não vai levar sua aliança. Não vai. Então, a ideia da legítima, por que o direito protege ela, né? É que ela fique na família, né?
que ela fique. Então, se você tem, assim, vamos, sei lá, um clipe no YouTube, sei lá, e você vai querer que isso vá para outra pessoa um dia, o direito disso, aquele seu trabalho, ou vá para o Estado um dia, porque a gente não colocou aqui, o Estado ele não é herdeiro, pro Estado, mas o Estado ele pode arrecadar a herança na falta de herdeiro. É o seguinte... Vai ficar não, tô dando um exemplo. Vai ficar para a plataforma. Para a plataforma, é justo. Então, entendeu? Então, daqui a 70 anos, quando valer mais, né? Imagina... Eu não concordo com isso. Né? Um super astro aí que tenha lançado suas músicas, por exemplo, só no Spotify, né? E aí falece. Suspicious Minds, lá como ele chama. O Elvis Presley. Elvis Presley. Não, mas nasce um Elvis Presley, aí mas o cara só lança no Spotify, morre daqui a 70 anos. Não, mas eu te falo mais, com o filme, a gente assistiu e é super legal, todo mundo deve assistir, né? Sim. É demais esse filme, né? E você pega aí... Faz o quê? Uns 4 meses que eu ouço essa música todo dia? Então... Alguém coloca lá em casa. Porque eu sou mulher de fases, então eu tô na fase do Suspicious Mind, então... Mas assim, você pega essa música. Quanto que ela tá rendendo pro YouTube depois do filme? Não sei dizer. Não, ela tá rendendo. E eu assisto pelo Vevo lá, né? Não sei se é assim que pronuncia. Que mas seria aí o oficial. Não é o que recebe daí, não é? Esse Vevo aí é dono do canal. Eu assisto lá porque o áudio é melhor, remasterizado. Porque agora já passa... o áudio é perfeito, que eu passo na caixinha de som, é perfeito. Aí eu te pergunto, quem vai receber isso? A filha dele? É o YouTube? De quem é esse direito? Tá, não faz 70 anos que ele morreu. Acho que não vai. Não vou lembrar do filme agora, né? Faz, então, mas se tiver, se fizer. Não, mas ele nem é. Se fosse no Brasil. Não, mas é hipotético. Sim. Você acha justo? Você acha justo, sei lá, daqui 70 anos, se ele fosse. Então, é isso que eu ia falar, porque na verdade, se a gente fala assim, é uma obra videofonográfica. Mas, gente, a pessoa que, por exemplo, né? Trabalha com redes sociais, ela coloca a vida inteira dela, mas não é a vida inteira, são os minutos do dia dela lá, e tá tudo arquivado. Então, a gente não tá falando aqui só de uma coisa que tem expressão patrimonial, porque tem número de seguidores, mas você tem uma vida inteira da pessoa ali dentro, né? Então, tem algo ali um pouco diferenciado, talvez, do que simplesmente uma obra, né? Exato, você pega hoje o Instagram. Você tem a opção de você configurar o seu Instagram para que ele salve todos os seus stories, né? Então, como você falou, aquilo é a história da pessoa, você entendeu? Tem tudo ali. Então, você guarda o Instagram da pessoa. Aí, vamos supor que essa pessoa, tudo aqui é hipotético, tá? Essa pessoa, ela seja defensora das baleias rosas. Nem existe, mas é para ficar bem hipotético. Ela uma vida inteira defendeu as baleias rosas, ela falece agora em 2022. Só que tem lá tudo no Instagram sobre as baleias rosas. Daqui 70 anos, descobrem que existem as baleias rosas. Que as baleias rosas, vão falar, olha, a primeira pessoa a falar desse assunto é a Joana, que mora lá em Limeira. Olha o Instagram dela, e aquilo começa, tal. Quem tem direito a esse conteúdo, a exibir esse conteúdo, a fazer um documentário desse conteúdo, a receber? Eu não falo só de dinheiro, eu falo de prestígio. Porque o dinheiro não compra o prestígio. E o prestígio da pessoa ser daquela família, ou ter sido o videomaker daquele vídeo, da primeira baleia rosa, de quem é esse direito? É da pessoa que criou. Eu acho que quando a lei fala 70 anos, ela fala para ela, é a minha opinião. Quem for da área de direito autoral vai achar um absurdo, mas é a minha opinião. Fez para ter segurança jurídica. Que segurança jurídica? Se a legítima fala que é para o resto da vida. É daí que talvez haja necessidade de uma regulamentação específica, né? Como nós estávamos conversando. Na verdade, existem 4 projetos de lei que estão aí tramitando no Congresso, um de 2015, um de 2017, um de 2019 e um de 2021. Mas pelo que me consta, nenhum deles resolve nada. Na verdade, eles parece que meio que chovem no molhado, sabe? E praticamente repetem o que o Código Civil já fala. Então, assim, essas questões mais delicadas ficam sem resolução. Né? Eu vou falar pela parte da sucessão, que é o que eu conheço, né? Que eu trabalho. Vários artigos ali precisariam ser melhorados, né? Enfim. Só que o que acontece? Hoje, isso está lá no fim da fila. A alteração do Código Civil, diante de tantos problemas que o Brasil está enfrentando.
Assim. Então, o que eu vejo, não tem regulamentação e dificilmente vai ter, porque quando a pessoa faz um projeto, um deputado ou um senador, no caso, porque é lei federal, lei nacional, ela faz um projeto, aí vai para as comissões para ver se tem as validades da lei, se não fere cláusula pétrea, piripara. E um parênteses, é importante a gente falar que o direito da herança é garantia constitucional, né, e é cláusula pétrea, né, então ninguém pode mudar isso, tá? Ninguém. Tem os casos de você perder o direito à herança por se declarar uma pessoa indigna, enfim, tem as causas lá, mas tem que ser passado por um juiz, a rigor, uma decisão judicial. Mas assim, o que eu tô querendo dizer aqui a pessoa faz a lei, porque ela trabalha na área de direito civil. Quando ela vai para os debates do Congresso, a pessoa muda uma vírgula, ela muda toda a ideia. Então, eu acho que essas leis... e outra, a pessoa faz a lei. Você vê esse projeto, não sei os anos. Mas, geralmente, demora 2, 3 anos para chegar no campo de ser debatido. Já está obsoleta. O tribunal já mudou, exato. O tribunal já mudou, a jurisprudência já foi, já voltou. E já tem coisa nova. Por exemplo, se você fosse alterar a lei do direito digital, da herança digital, em 2019... você não teria, talvez, essa NFT. Exato. Aí vai passar no Congresso hoje, mas e a NFT? Mas e o YouTube? Mas e o TikTok? Eu fiquei sabendo de uma banda de salvo engano, de pagode de Limeira, que alguns meninos jovens aí estão no ensino fundamental ainda, né? Colegial, na minha época eu falava colegial. E eles fizeram um vídeo que eles viram a cadeira assim, e o negócio estourou, foi para mais de 1 milhão de visualização no dia, e 3, 4 empresários de São Paulo e da grande, vamos dizer assim, dessa área musical, procuraram os pais. Eu fiquei sabendo que os pais nem se conheciam, muitos nem não tinham entrosamento, mas porque foi um vídeo do TikTok. Então, quanto que isso gerou a imagem dessas pessoas? Teve até uma outra questão ali que eu não vou entrar, né? Mas quanto que isso gerou? E eles fizeram ali, foi num ensaio na casa de um amigo, entendeu? Foi tudo assim. E o TikTok? Você vai aprovar uma lei hoje, você vai falar para um senador, para um deputado, eu não tenho TikTok, não sei mexer no TikTok, entendeu? Nem eles vão saber o que é isso. Você vai levar para uma pessoa mais velha, você entendeu? O direito não alcança a tecnologia. Quando o doutor Adib Sadi veio aqui no podcast, uma das situações que ele colocou em relação à liberdade de expressão, e ele estava se referindo à questão de você combater informações falsas ou mentirosas ou caluniosas, né? E ele colocou exatamente isso. Ele falou que hoje nós vivemos um momento da chamada pós-verdade. É até um conceito que foi elogiado aí nos congressos europeus e tal, porque o que acontece? A pessoa recebe uma informação falsa a respeito dela, e aí ela fala, não, tá bom, eu vou elaborar uma resposta. No momento em que ela elabora a resposta e o tempo que ela demora para fazer isso, já sobrevém uma outra informação por cima daquela, e aí as coisas vão se sobrepondo de tal maneira que não compensa nem mais responder, porque aquela notícia já se tornou velha. Então, é um pouco que isso daí, né, em termos de legislação, né? A gente vive hoje um cenário de que as coisas vão se sucedendo, né? A gente sentou para estudar aqui, eu no caso, né? Você já sabe, a questão da herança digital, e teve coisas aqui que eu fiquei assustado. Falei, caramba, meu, NFT, o rapaziada tá pagando milhões no negócio, e a gente, né? E talvez para muitas pessoas isso não seja novidade, mas para mim foi. E assim... é o que você disse. Bom, vamos elaborar um projeto de lei. Sim, tem que tramitar pelo Congresso, passar nas 2 casas e aprovado, ter a sanção do presidente. Isso daí demora, às vezes, 2 anos. Quando aprovou, já se tornou velho. Já tem outras situações ali muito mais... né? Com muito mais emergência de resolução. Justamente. Né? Hoje não há interesse político em alterar o Código Civil. Tem tanta coisa lá para passar e não passa, né? E quando chega lá,
teriam que unir várias frentes, né? Vários temas do Código Civil para fazer uma alteração de tudo. Sim. Então, mas enquanto isso, eu vejo muitas pessoas falando assim, olha, nós não temos né, lei para o direito digital, para a herança digital. Gente, a gente tem as leis que tem que aplicar, levar para o juiz e cada um defender aquilo que acha que é o certo, porque isso é jurisprudência. É você aplicar assim, o livre convencimento do juiz no caso concreto. Então, Sim. tudo vai depender do caso concreto. Tem uma criança? A gente precisa de uma avaliação. Não tem uma criança? Não tem acordo? Você entendeu? Vai ter avaliação? Não vai ter? Né? Como seria um leilão de uma NFT? Entendeu? Exato. Ele vai seguir. A gente pode, por analogia, aplicar o leilão de bens imóveis. Eu tenho uma NFT do Neymar avaliada em 6 milhões. Numa segunda asta, num segundo leilão, porque não é bem imóvel, então não é asta, é leilão. Eu posso vender por 50% ou seria preço vil? Quer dizer... Entendeu? E outra coisa, né? Quem vai avaliar isso? Exato. Quem é o perito nisso? É uma boa profissão para os jovens, né? Olha, comecem sejam a estudar, peritos, o metaverso tá aí, né? E nós vivemos uma pandemia e, infelizmente, a perspectiva é que venham outras, né? Então, talvez isso se torne algo... E, na verdade, a pandemia, ela acabou acelerando alguns processos que já eram necessários, né? As pessoas acabaram percebendo que, muitas vezes, o encontro físico entre elas é absolutamente desnecessário, improdutivo, uma perda de tempo. E aí começaram a fazer as reuniões online, né? Vários escritórios em São Paulo preferiram deixar os seus advogados em casa, mesmo depois da pandemia, né? E trabalhando apenas aí em home office, porque viram que, olha, por que eu vou manter uma estrutura aqui com 3 andares num prédio pagando não sei quantos mil reais aqui por mês se eles trabalham o mesmo dentro das suas casas e tal? E posso falar, trabalha muito melhor. Rende muito hoje mais. Hoje todo mundo sabe fazer uma reunião pelo Google Meet, né? Exato. Então hoje a gente faz o Google Meet... daqui a pouco vai ser uma ferramenta obsoleta. Daqui a pouco você tá dando a mão, sentindo o calor do cliente ali, já deve ter isso, o né? Metaverso, né, segundo eu estudei, é essa reunião entre a realidade virtual e realidade mesmo, né? É uma mistura disso. Então, por exemplo, você vai ter um avatar... No Brasil já tem audiência. Você vai ter um avatar, o seu avatar, vai ter o avatar do juiz, o avatar do amiguinho aqui do lado... Né? Então, isso pra mim é muito novo. Eu já tô aqui super moderna no podcast, entendeu? Pra mim isso aqui é muita modernidade, entendeu? Então, quando você imaginou que você teria um podcast, entendeu? E por que você encarou isso? Porque você falou, é preciso, as pessoas se comunicam na internet. As pessoas, elas trabalham, a maioria acaba a janta, elas vão deitar, elas não vão mais ligar no Jornal Nacional, graças a Deus, né? Que essa cultura mudou. Elas vão ligar o YouTube, não adianta, elas vão ligar o Instagram. Elas vão nos canais de notícias preferidos dela para saber o que está acontecendo. Elas vão naquele YouTube ao vivo e outra. As pessoas preferem o ao vivo, preferem saber o que está acontecendo agora, o sentimento agora. Elas vão procurar um podcast com um tema bacana, porque para descansar, entendeu? Elas querem ter um conteúdo, elas querem ser acrescentadas, entendeu? Então, quando que você teria isso antes da pandemia? Não teria. Engraçado. E até ontem eu tava conversando com um amigo, você sabe quem, né? E ele é do agro. E aí ele falou, Bruno, né? Eu falando pra ele a respeito do podcast e tal, ele falou, Bruno, eu tenho um conhecido meu aqui de Santa Bárbara, e ele tem um canal no YouTube que ele fala só sobre agro. Então, esse meu amigo estava querendo comprar um trator de determinado tipo, acabou encontrando esse canal no YouTube, foi lá, conheceu essa pessoa pessoalmente, né, e tal. E aí, uma das conversas que eles tiveram, que eu achei, assim, espetacular, né, que é bem emblemática, né, o rapaz falando assim, olha, o canal dele, então, tem muitos inscritos, eu não vou falar um número aqui para não falar bobagem. Mas o que ele faz? Ele fica ali mostrando o dia a dia dele, plantando, roçando, né, colhendo e tal. E aí, o que acontece? Ele percebeu que quando ele estava trabalhando em cima de cana-de-açúcar, a taxa de visualização do YouTube caía. O que ele fez? Começou a plantar soja, só por conta da taxa de visualização, porque as pessoas se interessavam mais
Por por soja. soja. Quer dizer, olha onde Mas é vai o isso. negócio, né? Muito louco, né? Mas ele se modernizou. Sim, Talvez sim, tenha sido melhor pro canal dele, até pro plantio dele. sim, Entendeu? Então a gente começa a enxergar hoje, pela lente do mundo digital, coisas que a gente não enxergava, coisas que os psicólogos falam que está no nosso ponto cego. Né? E para quem não é do mundo digital, é difícil entrar no mundo digital. É difícil você pegar seu celular, você falar na frente de uma câmera. Muitas vezes é uma coisa fria, né? sim. Então, as pessoas que já estão nesse engajamento, elas já estão anos-luz à frente de muita gente. E as pessoas têm que entender que elas têm que entrar no mundo digital, porque logo não vai ter outro meio, né? Eu falo na esfera do trabalho mesmo, né? Sim, Tudo se comunica, né? sim. Hoje é tudo online. E aí, bom, assim, pra gente fechar aqui o assunto, de fato, o que ganha importância diante de tudo isso é o testamento, né? Exato. É o testamento que a pessoa vai fazer e aí colocando todas essas questões de uma forma mais assertiva, né? Porque assim, com o testamento você pode falar, né? Eu quero que a minha conta do Instagram fique para tal pessoa. Eu quero que a minha conta do Instagram não seja vendida. Eu quero que a minha conta do Instagram seja... Porque uma coisa que a gente não falou aqui também, às vezes o Instagram não remunera diretamente. Mas quanto que uma pessoa ganha para fazer um post? Sim. De uma escova de cabelo, de uma água, de um Red Bull, um exemplo, né? Mas assim, então que as pessoas tenham essa consciência primeiro, gente. Memento mori carpe diem, né? A gente vai morrer, não adianta, entendeu? Então, se você tem essa consciência, como você quer deixar os seus bens? Eu não quero deixar nada, as pessoas... Eu escuto muito assim, ó. Depois as pessoas que briguem, que se decidam. Ok, a gente tem que respeitar também. Mas se você tem a cultura e tem essa preocupação, você deve fazer um testamento. Sim, com certeza. Agora, a questão a pessoa tem uma casa que vale lá R$1 milhão. E ela tem um canal que vale R$5 milhões, tá avaliado em 5 milhões, não sei, vamos supor, né? Como é que fica aí? Porque o testamento, ela não vai poder testar o canal inteiro, né? O que acontece, né? O Monte Mor, que é aquilo que é transmitido causa mortes, ele é calculado no dia do falecimento. Então, vamos voltar num exemplo aqui da Marília Mendonça, né? Com o devido respeito à memória dela. O canal dela valia, na data do falecimento, ela tinha 100 mil seguidores. Um exemplo, não sei quantos. Então, aquele canal, vamos pôr R$1 por seguidor, para ficar fácil o raciocínio aqui, tá? Porque é tudo hipotético. Então, valia R$100 mil, né? Depois do falecimento dela, aumentou esse número de seguidores para 1 milhão. Ele passou a valer, então, R$1 milhão. Mas eu te pergunto, no dia do falecimento, ele valia quanto? Entendeu? Então, se no dia do falecimento ele valia 100 mil, e ela deixou, vamos supor, para a mãe, e a herança dela era 200 mil, isso não está aferindo a legítima dela. Mesmo que no outro dia venha a valer R$1 milhão. Uhum. Foi o fruto daquilo. Sim. Mas isso tudo são mares não navegados e vai depender do interesse. Você vai procurar um advogado. E vai depender do interesse que você quer, ele vai defender a sua tese, ou ele vai criar a sua tese. Porque para o juiz é novo. Mas no exemplo que você deu, ela deixou uma herança de 1 milhão e no dia do inventário apurou-se que aquele Instagram ou aquele YouTube valia 5 milhões. O juiz ele vai ter que reduzir a disposição testamentária, falar, você é herdeiro testamentário, isso só vai valer se for por testamento, não adianta deixar um vídeo, uns stories lindo, maravilhoso, ficou para fulano, não fica. O juiz vai falar, olha, você é herdeiro testamentário, vai receber 2 milhões e meio, no caso, seria 5 mais 1, porque o 1 vai contar também. Então, você vai receber 3 milhões e eu vou reduzir 2 milhões e meio e vou trazer de volta para os herdeiros necessários. Entendi. Então, o juiz, ele pode fazer essa redução testamentária. Entendi, perfeito. É isso. Ótimo. Então, acho que é isso, doutora Nabila. O espaço está aberto aí, se você quiser falar mais alguma coisa a respeito desse tema aí,
Achei que foi super legal aqui. Ai, muito obrigada, porque né, você me deixou nervosa, falando que eu tinha que estudar. E eu falei, olha, eu vou falar o que eu sei, você não ficar me perguntando coisa muito difícil, né? E ele não deixou eu ler o que, que ele ia me perguntar para não ficar mecânico, então eu também nem sabia o que estava acontecendo. Mas assim, eu agradeço e eu acho que é isso que as pessoas têm que abrir a cabeça, né? Para o mundo jurídico, né? Buscar conhecimento, né? Ler casos, jurisprudências, né? E saber que não importa o direito que você queira defender, né? Você tem que defender. E o juiz que decide, não fala assim, ó, o papel do advogado é pedir, o juiz que vai decidir. Eu acho que é bem assim, você faz, não uma aventura jurídica, mas fazer um pedido bem feito, bem fundamentado, e o juiz vai decidir nesses novos mares digitais do que é a herança digital. Aí, até uma última colocação, né? Porque você falou, né? É importante a gente estudar a jurisprudência. E é um problema isso. Porque a jurisprudência em tema de direito das sucessões, normalmente o caso corre sob segredo de justiça. Exato. E aí a gente não consegue, entra no tribunal, bom, deixa eu ver o que o tribunal está decidindo sobre isso. Tem muito. Você não encontra. Não tem. Né? Super complicado isso. Mas olha, muito obrigado por você ter vindo, né? Eu insisti, viu, pessoal? Depois eu mando a conta, não é? Falava Obrigada, pra gente, vamos lá no podcast, vamos gravar o podcast. A gente fala pro amigo. Não, depois eu vou. Não, daqui a pouco a gente já vai sair pra jantar. Não, na verdade ele queria me trazer desde o primeiro, mas eu queria ver se ia dar certo, entendeu? Porque eu não posso queimar a minha imagem. Tá dando mais ou menos. Tá brincando, tá super legal. Se inscrevam no canal aí. É isso aí, gente. Olha, muito obrigado por terem nos assistido aí. Ainda bem que eu saí vivo e ileso. Não vou pro Tretas Online dessa vez, vai ficar pra próxima. Muito obrigado aí, galera. É isso aí, valeu. Se inscrevam no canal, pelo amor de Deus, ajuda o papai aqui, valeu? Um abraço e até mais.